Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Que isso, para mim, é uma ideia muito distante, eu não consigo acessar ela. Como que isso ia funcionar na prática? Como é que é o mundo que tu imagina que seria o perfeito? Na prática, assim, eu trabalharia aqui num podcast, por exemplo. E eu ia ganhar dinheiro, mas eu ia pegar para mim só o necessário para eu viver e o resto ia para um fundo para todo mundo? Como é que é? Você trabalharia para uma empresa coletiva, vamos supor, né? Vamos pegar um exemplo que é mais fácil. A televisão aberta. A televisão aberta hoje é privilégio de um grupo muito pequeno de pessoas. Tá? Veja a Rede Globo, que controla 50% da informação nacional. Isso tudo passaria para a mão do Estado, o Estado distribuiria para vários setores sociais. Em vez de ser uma única família, que é a família Marinho, você teria aí, sei lá, sindicatos, grupos de trabalhadores, associações, cooperativas, etc. e tal, que teriam seus programas na televisão aberta. Quer dizer, todo mundo que tivesse, qualquer grupo de pessoas que tivesse um projeto, né, poderia participar aí. A ideia seria essa. Então, como é que fica a livre iniciativa? Se eu não quiser participar disso, alguém não quiser participar e quiser fazer uma outra coisa diferente, não quiser estar nessa empresa específica do Estado, isso tem liberdade para um... Não, aí precisaria ver o porquê que a pessoa não quereria fazer isso, né? Porque ela não, sei lá, não gosta do estilo dessa empresa, não tá a fim de trabalhar lá, quer fazer a dela. Como é que isso aconteceria nessa situação? Bom, aí é que tá... Aí nós entramos numa série de detalhes, né? Por exemplo, num primeiro momento, você não vai conseguir ter toda a economia estatizada. Para você ter uma propriedade coletiva, você não consegue transformar em propriedade coletiva a pequena empresa. Por exemplo, vamos supor, a de vocês aqui, que faz um podcast. Não há como estatizar isso aqui, essa única empresa. É inviável do ponto de vista administrativo. Ela é muito pequena para ser administrada pelo Estado, tá certo? Então, num primeiro momento, essas empresas continuariam existindo. Mas à medida que fosse se desenvolvendo a economia, e que fosse possível dar às pessoas as condições para elas fazerem aquilo que elas querem fazer, de que elas têm necessidade, aí toda a economia seria estatizada. E quem controlaria essa economia? Não corre o risco também de ficar na mão de algumas pessoas específicas? Bom, quando se fala de política, de sociedade, tudo tem um risco, né? Porque a gente não controla o que vai acontecer. A gente simplesmente... O que a gente pode fazer é lutar, organizar as pessoas para lutar num determinado sentido, num determinado caminho. Mas isso não quer dizer que aquele caminho vai efetivamente prevalecer. Tanto que a gente vê, né? Você no Brasil hoje tem um monte de gente lutando por coisas diferentes. A maioria não consegue nada. Depende muito da marcha dos acontecimentos, de como as classes sociais vão se comportar. Mas, digamos assim... Tirando o problema do risco, que tudo tem risco, né? Você teria que ter uma sociedade onde a maioria da população tivesse voz no que está acontecendo. Todas as coisas estão acontecendo. Você teria que criar organizações que permitissem às pessoas influir diretamente no que está acontecendo, né? Hoje em dia, o máximo que a gente consegue é eleger um deputado. Fora disso daí, você não tem controle nenhum do que está acontecendo. Né? E mesmo que você consiga eleger um deputado, você tem muito pouco controle sobre o funcionamento do Estado e da sociedade, que é dominada pelos grandes capitalistas, né? Então a briga são contra grandes empresas mas o que elas fazem que prejudica o trabalhador? Bom, aí a gente teria que dizer o seguinte, né? A maioria das grandes empresas, principalmente as do ramo financeiro, que são as predominantes, né? Elas têm uma atividade que praticamente é uma atividade criminosa. Vou te dar um exemplo aqui recente que eu acho que é muito espantoso. O governo Bolsonaro privatizou a Telebrás, um dos maiores grupos de empresas de fornecimento e distribuição de energia elétrica do mundo. Ele não vendeu todas as ações da empresa, mas as ações que ele vendeu pelo equivalente a 10% do valor real das empresas.
Então já é uma atividade criminosa. Né? Se amanhã, né, você comprar aí, vamos supor, um caminhão do Estado Nacional por 10% do valor, isso aí daria investigação policial, não é? Uhum. Agora, quando o cidadão compra a Eletrobras por 10% do valor, todo mundo acha natural. Aí eu acho isso daí um grande escândalo. E depois eu fiquei sabendo o seguinte, a principal empresa dentro do grupo Eletrobras, que foi vendido, é a Itaipu Nacional. Só de falar o nome você já fala, mas como venderam a Itaipu Nacional, a maior empresa geradora de energia elétrica do mundo, que ela é a maior geradora de energia elétrica do mundo. Venderam por 10% do valor. Mas não é só isso. A Itaipu Nacional ela foi construída com empréstimos, porque é uma obra... Na época o pessoal falava em obra faraônica, né? Os empréstimos eles foram pagos para terminar em 50 anos. E os empréstimos eles constituem 75% do total do rendimento dessa empresa. Quer dizer, nos últimos quase 50 anos, a Itaipu Nacional pagava 75% do que ela arrecadava em empréstimo, juros dos empréstimos. Uhum. Imagina só como é que é essa situação. Quando é que termina de pagar esses empréstimos? Agora, em 2023, quando a empresa vai completar 50 anos. Uhum. Essa é uma coisa mafiosa. Uhum. Quem que faz um negócio desse? Por exemplo, você faria um negócio desse se você fosse dono da Itaipu? Vender por 10% e ainda pagar toda a dívida e entregar a empresa no momento em que ela vai começar a dar 75% a mais de lucro. Uhum. Então, quer dizer, essas empresas agem assim, né? Mas onde que entra o trabalhador nessa... Como é que ele é prejudicado aí? O trabalhador vai ser prejudicado de várias maneiras. Primeiramente que os salários vão cair aí. Sempre acontece isso depois das privatizações. Uhum. Na realidade, não só o salário cai, como uma boa parte dos empregos são transformados em empregos precários. Quer dizer, terceirizados, não são empregados da própria empresa, mas de uma agência que entrega a mão de obra ali. Portanto, ele ganha muito menos que um trabalhador que tivesse todos os direitos. Segundo, toda a população vai pagar mais caro pela energia elétrica. São grupos internacionais que estão comprando a empresa e esses grupos internacionais eles querem ver o dinheiro deles em dólar. Uhum. Mas o Brasil a moeda brasileira não é o dólar. A moeda brasileira é o real. O real desvaloriza diante do dólar. Por isso que nós estamos vendo, né, todo mundo no Brasil está vendo o caso de que as contas de energia elétrica estão nas alturas. É uma verdadeira... Tem gente que não consegue mais pagar nada. Tem gente que ganha 2 salários mínimos e recebe uma conta de R$1.000. Uhum. Não é que eu quero ter uma fábrica. Se você tivesse uma fábrica, vem uma conta de R$1.000, você fala, bom, Sim. eu estou produzindo alguma coisa. Uma residência, como é que pode ser? Uhum. Então, quer dizer, a população paga caríssimo por essas negociatas. Mesma coisa com o petróleo, né? Por que o petróleo o valor do combustível está tão alto? Porque você precisa remunerar os acionistas da Petrobras em dólar. Então aqui você tem que vender a gasolina em dólar, num país onde a moeda é mais fraca do que o dólar. Quer dizer, nos Estados Unidos, $1, digamos assim, do ponto de vista das condições de vida da população, como se fosse R$1 aqui. Só que aqui você está pagando 5 vezes mais caro, porque está dolarizado. Uhum. Então, isso tudo são negociatas. Essas empresas são verdadeiros vampiros sociais. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.